Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à mediocridade e às estupidezas. Excepcionalmente, neste domingo, nós não teremos o Beija-Flor Domingueiro, o Almanaque do Bem-vindo. Eu não tenho em viagem condições técnicas para realizar o vídeo, para fazê-lo. E os próprios vídeos que eu estou editando são toscos e eu peço desculpas por isso. Mas é o material que eu disponho para gravar, para me comunicar com vocês. Não há de ser por isso que eu vou deixar de me comunicar. Estou em viagem, viajando por Portugal. Neste momento, parei um pouco em Lisboa, a grande cidade. E aconteceu um fato interessante em Lisboa. Foi a primeira vez em 5 meses que eu estou em Portugal que eu encontro um cidadão lusitano que me diz: bom mesmo era no tempo do Salazar, podia voltar o tempo do Salazar. Aquele tempo é que era bom. A juventude daquele tempo não era pervertida como a de agora. Os jovens eram mais respeitadores. Não havia tanta juventude mal educada, vagabunda. Quaisquer outros adjetivos desse nível. Bom mesmo era o tempo do Salazar. Eu não estou aqui para discutir com gente tacanha. Ouvi, era um motorista de táxi, ia me levar ao meu destino. No Rio de Janeiro eu saltaria do carro quando começam a elogiar Bolsonaro. Em Portugal, é mais um problema de Portugal do que meu exatamente. Não sou cidadão português, não posso ficar discutindo muito política portuguesa. Não posso dizer, por exemplo, que há um receio de que o Partido Socialista comece a atender aos banqueiros e a diminuir as verbas da saúde e educação. É preciso que os partidos de esquerda, o BES, o Bloco de Esquerda, o PCP, estejam atentos no parlamento para impedir essa perda de direitos sociais que os neoliberais de direita querem imprimir ao Partido Socialista. É o que eu ouvi dizer, mas isso eu não posso falar, porque eu não posso falar de política em Portugal. Mas bom mesmo era no tempo do Salazar. Este motorista que me disse isso, ele não tinha 50 anos de idade. Há 45 anos atrás aconteceu o movimento de 25 de abril. E antes do movimento de 25 de abril, aconteceram alguns anos de Américo Tomás e Marcelo Caetano. Salazar já tinha partido para o Beleléu. Portanto, este motorista não era nem nascido no tempo do Salazar. E se fosse nascido, tinha 3 ou 4 anos de idade. O que interessa, o que ele poderia saber, ou perceber, como se diz em Portugal, sobre bom mesmo era no tempo do Salazar a juventude? Quer dizer, ele ouviu dizer isto. Ele ouviu alguém, seu antecessor, seu pai, dizer isto. E inventou para ele que bom mesmo era no tempo do Salazar. A gente vê muito isso no Brasil, quando a gente vê gente dizendo, bom mesmo era no tempo da ditadura. Gente que nem viveu na ditadura, não tinha nem idade para isso. Ou então alguns velhos pervertidos, que você olha e vê a cara de babaca deles, dizendo, no governo militar não tinha isso. No regime militar, o país vivia em paz, a gente podia andar na rua. Podia. Podia porque as notícias não vazavam. As matanças. Ele se esquece, por exemplo, quem diz isto, que no governo do Figueiredo aconteceu um tiroteio dentro de um ônibus em Copacabana. Já no governo Figueiredo, João Batista Figueiredo, arrastões já existiam. E muito antes do governo militar, na década de 50, crimes horrendos aconteciam neste país. A Fera da Penha, a mulher que matou uma criança. O caso Aida Cury, o playboy que jogou a normalista de cima do terraço abaixo. Isso antes do governo da ditadura. Então não é de hoje, não adianta dizer naquele tempo é que era bom. Nós temos que viver o tempo presente, o tempo imediato. E essa gente fica inventando. Naquele tempo é que era bom. Eu acho que todos os avós, os bisavós, os trisavós, conservadores, mal informados, babacas, dizem coisas desse tipo. Por exemplo, Shakespeare em Romeu e Julieta abre o seu drama, a sua tragédia shakespeariana, mostrando uma briga de gangues, de juventude,
Isso no ano de 1550, por aí. Em 1550, Shakespeare, na tragédia Romeu e Julieta, já mostrava briga de gangues de jovens que resultava em morte. É onde começa toda a tragédia dos Capuletos e Montecos. Então será que naquele tempo os velhos ou os conservadores ou os mal informados ou os mal intencionados diziam também: bom mesmo era antes do tempo do Romeu, a juventude da minha época, da época do meu pai, que era uma juventude educada. Esse papo é antigo, é um papo velho que não leva a nada. A gente tem que saber o que está acontecendo no tempo presente. Porque violência, rebeldia de juventude, tudo isso sempre aconteceu, desde tempos imemoriais. Faz parte. É claro que num país sem cultura, sem educação, que renuncia à sua soberania, como disse muito bem Lula esses dias, numa reunião com intelectuais, a coisa piora. O que eu ouço dizer de Portugal o tempo todo é que a coisa melhorou em Portugal, depois do 25 de abril, porque se investiu muito mais, sobretudo em educação e cultura. E hoje o povo português é profundamente educado. Sempre foi um povo cordial, pelo que a gente sabe. Mas uma coisa é você ser cordial porque é jeca, é ser cordial porque vive num mundo provinciano, fechado, repressor, que não sabe o que se passa atrás das paredes dos quartéis onde se torturava e se matava os democratas portugueses. E outra coisa é você ser educado em liberdade e democracia, respeitando o seu próximo. Então esse motorista de táxi que veio dizendo bom mesmo era no tempo Salazar, foi o primeiro português que eu encontrei, que eu vi, para me dizer isso. Provavelmente aqui vão aparecer alguns, sempre aparece. Mas é um papo furado. É o mesmo papo que a gente ouve no Brasil. Bom mesmo era no tempo da ditadura. É mentira. É papo furado. Bom mesmo é na democracia. Bom mesmo é na liberdade. Bom mesmo é na liberdade de expressão. É na liberdade de movimentação. É na liberdade política. Isso é que é bom. Isso é que forma um povo e uma nação. Não é ditadura, não é ditador, não é regime militar. E gosto muito quando Marcelo Freixo diz: não se trata de resistir a Bolsonaro, e sim de destruir. E quando Lula diz: é preciso avançar, é preciso levantar o povo. Porque a gente não pode ficar na defensiva. Quando eu falei no outro dia que a esquerda não sabe dominar a internet, é porque a gente na internet só fica na defensiva. A direita ataca e a gente fica se defendendo, ou então pautado pela direita. Bolsonaro fala uma besteira, a gente faz um artigo da besteira que Bolsonaro falou. A gente precisa reverter esse quadro, sair da defensiva e partir para a ofensiva. E o que se entende por ofensiva do que eu estou falando? É encostá-los na parede com argumentos sólidos. Cadê o Queiroz? Por que essa corrupção que está acontecendo? Por que o Weingarten não prestou contas na Secretaria de Comunicação? E o ministro do Turismo que está recebendo inquéritos lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte? Isso tem que ser maciço em cima dessa direita neoliberal. É a única forma da gente procurar os bons tempos de novo. Tempo bom é quando a gente tem dignidade. Tempo bom é quando a gente tem liberdade. Por isso ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.